Oi, hoje eu vou contar uma história bem legal. Mas nem toda história termina bem. Algumas terminam ruins. Essa história de hoje não termina tão bem. Mas a verdade é que às vezes isso acontece. É uma história que você já conhece. É a história de Caim e Abel. Eu sei, você já sabe. Mas você lembra que eles foram filhos de Adão e Eva? Então, Adão e Eva, depois que eles foram expulsos do jardim do Éden, Deus não deixou de amá-los. Deus continuou cuidando deles. E Adão e Eva tiveram 2 filhos. O mais velho se chamava Caim. O Caim, ele era o mais velho e se tornou agricultor. Ele cuidava das plantações, cuidava do milho, da beterraba, do tomate. Ele preparava a terra para cuidar dos alimentos, do feijão, do arroz. Ele ficava responsável por isso. E o Abel, que era o mais novo, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava dos animaizinhos, da vaca que faz cuidava da ovelha. Como que é o som da ovelha? Mé. E ele era o pastor de ovelhas. A gente conhece outro pastor, não conhece? É verdade! Jesus é o bom pastor, assim como Abel. Pior que a história de Abel parece muito com a de Jesus. Mas aí, o que aconteceu? Tanto Caim quanto Abel, eles trabalhavam muito, mas eles sempre tiravam um dia para conversar com Deus, para rezar, para falar com o Senhor, para apresentar suas oferendas. Só que o Caim, ele tinha o coração voltado para a terra, ele não ligava muito para Deus. Toda vez que ele ia rezar, aí ele ficava, ai, tô cansado, ai, não quero, ai, demora muito. Parece algumas pessoas, tá bom? Que às vezes fazem isso, que não quer rezar, não quer conversar com Deus. Aí ele ia fazendo as coisas de qualquer jeito. Quando ele ia fazer oferenda para Deus, ele não pegava a melhor manga, o melhor morango. Não, ele pegava qualquer um e ia fazendo as coisas tudo de qualquer jeito. Aí, o Abel não. O Abel, ele sabia que existia um tempo para cada coisa. Ele sabia que tem o tempo de dormir, o tempo de brincar, o tempo de trabalhar e o tempo de conversar com Deus. E Abel fazia uma coisa maravilhosa. Ele sempre colocava Deus em primeiro lugar, porque Deus tem que vir em primeiro lugar. Repete comigo. Deus em primeiro lugar. O meu coração tem que estar primeiramente voltado para Deus. E o Abel fazia isso direitinho. Quando ele ia rezar, ele se arrumava, ele arrumava o corpo, ele prestava atenção quando a mamãe dele ensinava como fazer o sinal da cruz. Ele não fazia uma coisa assim de qualquer jeito. Ele fazia o melhor que ele conseguia. Às vezes ele não conseguia direitinho, mas ele sempre dava o melhor. E quando ele ia fazer as oferendas, ele escolhia sempre o melhor para Deus, porque ele jamais esquecia, Deus vem em primeiro lugar. Aí, um belo dia, chegou o dia da oferenda. Eles foram, prepararam o altar para fazer a oferenda para Deus. Mas o Caim, como sempre, reclamão, aquele bicão, foi lá, pegou qualquer frutinha, nem olhou direito, fez uma cesta e levou lá para Deus. Sempre com aquela preguiça de... E aí ele foi e colocou lá a oferenda para Deus. O Abel não. O Abel escolheu o cordeirinho que ele mais amava, que ele achava o mais bonito, sem mancha,
e preparou ele todinho e ofertou para Deus. Aí Deus se agradou tanto da oferta de Abel, ele ficou, ó, feliz, feliz, feliz. E aí, quando o Caim viu que Deus se agradou da oferta de Abel, ele deixou uma coisa muito feia entrar no coração dele. É uma coisa que se chama assim, ó, ciúme. Ele começou a pensar na cabeça dele, assim, por que Deus gostou da oferta do Abel e da minha não? Por que Deus olhou primeiro pro do Abel? E aí ele foi fazendo um bicão. E aí Deus falou, vou fazer voz de Deus. Caim, cuidado para o pecado não entrar no seu coração. Caim. E aí o Caim estava com tanta raiva, dando aquela birra no chão, que ele mal escutou a Deus. Ele ficou de bicão. E aí, ele ficou com raiva e deixou a raiva tomar conta do coraçãozinho dele e ia sujando. E cada vez mais a raiva ia aumentando. Até que ele ficou com tanta raiva, que ele ficou como cego. Esqueceu que a mãe dele falou que era certo e o que era errado. E aí ele chamou Abel. E aqui vem a parte muito triste dessa história. Ele chamou Abel num canto e com raiva, deixou a raiva tomar de conta do coração dele, não escutou a Deus, esqueceu do que a mamãe dele tinha ensinado e ele começou a bateu tanto no irmão dele, no Abel, que o Abel, ó, morreu. Pois é, porque quando fica com muita raiva, a gente tem que contar pro papai e pra mamãe, porque senão a gente pode fazer uma coisa muito pior. E aí, de repente, Deus chamou Caim e Deus falou assim: Caim, onde está o seu irmão? O que você fez? E o Caim ainda estava com raiva. E ainda falou assim: sei lá, eu não tenho que cuidar do meu irmão. Ele ainda mentiu para Deus, Deus que sabe tudo. Ele quis esconder o que ele tinha feito de errado. E aí Deus falou assim: Caim, o que você fez? O sangue do teu irmão clama por justiça. Aí o Caim caiu em si e ficou triste. Vamos fazer cara de triste? Porque o pecado faz isso com a gente, deixa a gente triste. E por causa de uma raiva, ele bateu no irmãozinho dele. A gente pode bater no nosso irmão? Mesmo se ele tomar o brinquedo da nossa mão? Nunca. A mamãe já não falou que a gente não pode bater no irmão, porque senão a gente pode machucar? Pois é. E o Caim machucou de verdade. É por isso que a mamãe ensina que não pode bater, não pode beliscar, nem puxar cabelo e nem morder. Se a gente sentir alguma coisinha triste no coração, às vezes a gente vê o irmãozinho no colo da mamãe e a gente queria estar no colo da mamãe, a gente não pode ir lá empurrar e bater nele para ficar no colo da mamãe. A gente tem que dizer: mamãe, queria ficar no seu colo, só um pouquinho. Mas a gente não pode fazer mal para o irmão, porque aí a gente sente raiva e pode acabar fazendo muito mal, igual o Caim fez com Abel. E aí o Caim ficou triste, a mamãe do Caim ficou triste e o papai do Caim ficou triste porque ele fez algo terrível. E essa é a nossa história de hoje. Foi triste, porque nem toda história termina triste. Então, eu sei, às vezes a gente sente raiva. Às vezes a gente não quer dividir brinquedo. Às vezes a gente não quer comer, tá irritado, tá com sono.
mas a gente não pode guardar as coisas no coração. A gente tem que falar com a mamãe, com o papai, com o professor, para que isso não aumente. E a gente não deixe esse pecado da inveja, do ciúme, tomar conta do nosso coração. Senão a gente pode fazer algo muito, muito, muito errado. Não é verdade? Lembra daquele dia que você estava com raiva e que você pegou os brinquedos e começou a tacar no chão com raiva e depois ficou sem brinquedo? Então, quando a gente tá com raiva, a gente não pode sair quebrando as coisas. A gente não pode bater nas pessoas. Você me entendeu? Entendeu porque naquele dia eu falei sobre isso? Muito bem. Então, hoje até a história não termina bem, tá bom? Mas você pode pensar em você, no seu irmão, na sua irmã, tá bom? Um abraço e um beijo.